Vamos falar sobre o produto escalar. Produto escalar, ou também chamado por muita gente de produto interno. Eu gosto da expressão produto interno porque a expressão produto escalar pode levar alguém a confundir produto por escalar, né, que é uma coisa totalmente diferente. O produto por escalar, né, quando você tem um espaço vetorial, então você tem um espaço vetorial V, aí você pega dois elementos, né? Todos dois, na verdade não. Deixa eu corrigir isso. Você tem um espaço vetorial V, mas você pega um número real, alfa, e pega um elemento em V, né? Você pega um vetor em V. E aí você faz uma operação que te dá como resposta um vetor em V. E aí como essa operação ocorre? Ela faz um alfa vezes V aqui, certo? E está dentro do espaço vetorial V. Isso é diferente do que a gente vai falar agora, né? Isso daqui é o produto por escalar e esse daqui é o produto escalar. Qual é a diferença mais importante? É que eu não estou pensando numa situação em que eu tenha um conjunto de números, que a gente chama de corpo nas estruturas algébricas. Eu estou pegando uma situação em que eu quero dois vetores. Então agora eu não quero alfa operado com V. O que eu quero é a operação entre dois vetores. Então a minha situação agora é essa aqui, tá? Eu tenho uma operação entre um vetor U e um vetor V. E eu não quero essa resposta dentro do espaço vetorial. Eu quero essa resposta dentro do conjunto de números. Então a situação é diferente, tá? E aí como é definido esse tal produto por escalar? Então o produto por escalar que nós vamos usar aqui, ele é definido assim, né? Eu pego um vetor A no R3, um vetor B no R3, então o produto escalar de A e B é o número dado por A.B, onde eu pego a primeira entrada do A e multiplico pela primeira entrada do B, a segunda entrada do A pela segunda do B, a terceira do A pela terceira do B, e somo essas coisas, né? Então, continuando aqui as observações dele, ele diz que apesar de a definição ter sido dada para os vetores tridimensionais, o produto escalar para os vetores bidimensionais é definido de forma análoga. Ou seja, aqui nós estamos definindo para vetores no R3, mas nós poderíamos definir para vetores no R2. A1 vezes B1, A2 vezes B2 e somar. Ok? Também é válido. Aí um exemplo básico, né? Você tem os vetores 2 e 4 e 3 e menos 1, então vai ficar 2 vezes 3 e 4 vezes menos 1, que vai dar 6 menos 4, que é 2. Se você pega menos 1, 7 e 4, e 6, 2 e menos meio, você vai ficar com menos 1 vezes 6, 7 vezes 2 e 4 vezes menos meio, que vai dar 6. E assim por diante. Aqui ele fala no I, J e K, né? Lembrando que I, J e K são os vetores. O I é o vetor 1, 0, 0. O J é o vetor 0, 1, 0. E o vetor K é o vetor 0, 0, 1. Então ele está te dizendo que aqui o produto escalar entre esses dois seria I vezes 0, porque o I não aparece aqui. Depois 2J vezes 2J, então vai ficar 2 vezes 2 aqui, né? Porque são as entradas da segunda, né? 2 vezes J vai ficar com 2 aqui, vai ser o 0, 2, 0. E por fim, menos 3K vezes o menos 3K, você vai ter menos 3 vai ter menos 1. Então, menos 3 vezes menos 1, então isso dá 7. Aí ele, apresentado a operação, em matemática, o próximo passo sempre é mostrar as propriedades. Então ele cita uma lista de propriedades, né? Ele lista 4 propriedades, não melhor 5, e ele fala que você deve pensar nas demonstrações. Claro, sendo aqui um curso de matemática, a ideia é você fazer as demonstrações, tá? Então, por exemplo, ele diz que o produto escalar de A por A vai ser igual à norma do vetor A ao quadrado, né? Então, A por A
Bem, se você tem que o vetor A ele tem entradas A1, A2 e A3, então o produto escalar de A por A é o produto escalar entre esses dois vetores, ou seja, um vetor só é o mesmo, né? E isso seria A1 vezes A1, que é A1 ao quadrado, mais A2 vezes A2, que é o A2 ao quadrado, e A3 vezes A3, que é o A3 ao quadrado. E claramente isso daqui é a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado, é este número, né, elevado ao quadrado. Este número elevado ao quadrado. E este número aqui é exatamente a norma de A, né? A norma de A elevada ao quadrado. Este número daqui de dentro, a raiz disso daqui é a norma de A. Por isso, você tem essa igualdade aqui. Bem, aí todos as outras propriedades são demonstradas usando simplesmente a definição, né? Aqui ele está com o vetor A, que é A1, A2, A3, e você está fazendo o produto escalar com o B mais C. Ô, Se o... Bruce, Oi? Bruce, Oi? não teria um erro não nessa parte em cima do módulo? Um erro na parte do módulo? Sim, porque o senhor botou a raiz, aí botou tudo ao quadrado também, e botou ao quadrado ali no caso, quando fica o módulo de... Aqui é A, no caso, né? Quando fica o módulo de A, não fica só a raiz, né? Ou não? Como se o quadrado aqui tivesse passado pro outro lado como raiz. Ou tô errado? Eu estou usando aqui o seguinte, ó. Eu não sei se eu entendi sua pergunta. Eu estou usando aqui o seguinte. A norma de A, ela é a raiz quadrada de A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado mais A3 ao quadrado. A norma de A, por definição, é isso, né? Ah, entendi. Então, ela ao quadrado tira a raiz. Então dá Ah, isso. entendi. Entendeu? Uhum, Se eu elevo uhum, ao quadrado aqui dos dois lados, eu tenho que isso ao quadrado é isso sem a raiz, ok? entendi. Ok. Bem, então aqui, quando você tem esse vetor e vai multiplicar esse, então é a primeira entrada vezes a primeira entrada, segunda entrada vezes a segunda e terceira vezes a terceira. Então você tem essas distribuições aqui a fazer, essa distributividade, só que aqui é entre números reais, então a distributividade acontece naturalmente. E aí, depois de feito isso, você pode agrupar dessa maneira: A1B1 aqui, aí A2B2 e depois A3B3. Você coloca para cá e aqui você coloca A1C1, A2C2 e A3C3. Separa dessa forma. E o que você tem aqui é exatamente A vezes B e aqui é A vezes C. Então está provado também essa propriedade aqui da distributividade do produto por escalar pela soma de vetores. As outras demonstrações se dão todas dessa mesma maneira. É só você chamar os vetores de A1, A2, A3 e o outro de B1, B2, B3 e fazer as respectivas contas seguindo a definição. São todas verificáveis de maneira bem simples. Bem, aí um teorema para poder dar uma representação geométrica para essa ideia, né? Um teorema para envolver uma representação geométrica. O teorema diz o seguinte: que se θ é o ângulo entre os vetores A e B, então o produto por escalar é o módulo do A vezes o módulo do B vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Então está aqui uma figura para ilustrar isso, né? O ângulo entre os dois vetores, o vetor A e o vetor B. O vetor A ele termina aqui, né? Vetor A e vetor B. Então o ângulo entre os dois é o θ e o produto por escalar entre os dois vetores A e B, ele é o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do θ. E isso vem diretamente da lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos diz exatamente isso, que o tamanho aqui do AB, né, esse lado aqui, que é o lado oposto ao ângulo θ, ele vai ser igual a um desses lados aqui ao quadrado, mais o outro ao quadrado, menos duas vezes
a medida desses dois lados vezes o cosseno de θ. Então, a lei dos cossenos nos garante essa igualdade aqui. E essa igualdade vai nos dar o resultado do teorema. Por quê, né? Observe que a lei dos cossenos ainda se aplica nos casos limites em que o θ seja igual a zero, ou seja, se os dois vetores estão na mesma direção e no mesmo sentido, ou se o θ é igual a π, que é a situação em que os dois vetores estão na mesma direção, mas nos sentidos opostos. Ou ainda quando A é igual a zero, um dos vetores é nulo, ou ainda quando o B é igual a zero, o outro vetor é nulo. Mas o que é o tamanho de O até A? O tamanho de O até A nada mais é do que a norma de A. E o tamanho de O até B, né, esse segmento aqui, nada mais é do que a norma de B. E o que é o tamanho de AB? Nada mais é do que o tamanho da diferença, né? Porque AB é justamente, né, esse vetor que vai de A até B, como vimos na aula passada, ele é justamente a diferença do A pelo B, ou seja, ele é a diferença do OA. Ficou meio esquisito aqui esse O, deixa eu tentar ajeitar. Ele é a diferença entre o OA, porque o AB ele termina aqui, né? Então ele é a diferença entre o OA e o OB. Ou vice-versa, não lembro direito, a diferença começa onde mesmo? Deixa eu lembrar. Se eu pego o B para cá, né, que eu tenho A menos B ali, o vetor, se eu pego menos B aqui e vou somar, o vetor fica assim, né? Então, se A menos B seria o contrário. Então, na verdade, seria OB menos OA, né? Seguindo de fato a definição direitinho, aqui seria A e aqui seria B. Então, na verdade, é OB menos OA. Mas quando você pensa em termos de dimensão, né? Quando você pensa no tamanho, daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. Então, o tamanho do AB é justamente o tamanho da diferença entre A e B, podendo ser A menos B ou B menos A. Então, assim, a equação 4, essa daqui ou essa daqui, torna-se nessa equação, né? Ou seja, o tamanho AB é isso, o tamanho OA é isso aqui, o um por um aqui é só transferir para a notação ao invés de usar a origem, usar só A e B. É só uma questão de mudança de notação, mas na verdade essa igualdade aqui e essa é a mesma, são as mesmas. Então, usando as propriedades 1, 2 e 3 do produto escalar, podemos reescrever o lado esquerdo dessa equação como ele falou propriedades 1, 2 e 3. Eu vou usar A escalar A no lugar de norma de A, vou usar a distributividade e vou usar também o fato de que AB é igual a BA para mudar daqui para aqui. Bem, ou seja, ele está te dizendo que se você distribuir isso daqui, o que você teria aqui seria A ao quadrado menos 2AB, né? Porque A menos B vezes A menos B, ou seja, é A menos B ao quadrado. Então, menos 2AB mais B ao quadrado. E aí, quando você usa a primeira propriedade aqui, você tem que A ao quadrado vai ser a norma de A ao quadrado e B ao quadrado vai ser a norma de B ao quadrado. Então, isso daqui é a norma de A ao quadrado. Esse primeiro é a norma de A ao quadrado. Portanto, é isso aqui. E esse outro aqui, a norma de B ao quadrado. Então, você tem o menos 2A vezes B. Menos 2A vezes B. Bem, até aqui está certo, né?
B ao quadrado e A ao quadrado é isso aqui, a norma de A ao quadrado e norma de B ao quadrado. Do lado esquerdo é a mesma coisa, né? E aqui você tem o menos 2AB, que é a única coisa que você precisa ver, que é isso aqui, né? É menos 2 vezes norma de A vezes norma de B vezes o cosseno do θ. Bem, aí ele escreve isso assim, né? Faz aqui, e aí ele fica com esse menos 2AB aqui, que é o que vai ter que ser igualado a isso aqui. Então, portanto, a equação 5 fornece, o que a equação 5 vai nos fornecer? Ela fornece que a norma ao quadrado de A menos 2AB mais a norma de B ao quadrado, né? Já que isso daqui é igual a isso, mas também isso daqui é igual a isso, então nós temos que esse lado direito aqui dessa igualdade é igual ao lado direito dessa. É isso que ele está dizendo, que a nossa equação 5, né, comparando com isso, vai nos dar. Vai nos dar que isso aqui, norma de A ao quadrado menos 2AB mais norma de B ao quadrado vai ser igual. Comparando, né, a mesma coisa, ou seja, esse é igual a esse, você tem que este é igual a este, e o que fica é o que eu tinha acabado de dizer que precisava ser comparado, que é o menos 2AB daqui ser igual ao menos 2 norma de A vezes norma de B vezes o cosseno de θ. Bem, aí isso nos dá o que a gente queria, né? Porque você divide aqui pelo menos 2, desaparece o menos 2, você fica com A escalar B igual a norma de A vezes norma de B vezes o cosseno de θ, que é o que afirma o nosso teorema. Então está demonstrado. Bem, e o exemplo 2, se os vetores A e B têm módulo 4 e 6 e o ângulo entre eles é π sobre 3, determine A escalar B. Então, você vai fazer exatamente o uso da formulazinha do teorema, né? Você tem que A escalar B vai ser norma de A, que ele disse que é 4, norma de B, que ele disse que é 6, vezes o cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é 60, o cosseno é meio, então você tem 4 vezes 6, 12, vezes meio, não, 4 vezes 6, 24, vezes meio igual a 12. Bem, a fórmula do teorema 3 nos permite ainda determinar o cosseno entre dois ângulos, né? Basta que você isole aqui o cosseno. Então você vê que vai ser A vezes A escalar B dividido pela norma de A vezes a norma de B. É a formulazinha então do cosseno. E aí você pode usar, né? Se alguém te pede o cosseno entre os ângulos, o cosseno dos ângulos entre dois vetores, você pode usar escrito dessa maneira. Você tem que a norma de A, nesse exemplo 3 aqui, vai ser raiz quadrada de 2 quadrado mais 2 quadrado mais ou menos 1 ao quadrado, né? Então você vai ter que a norma de A é 3, porque isso aqui dá 9, 4 mais 4 mais 1. E a norma de B é a raiz de 5 ao quadrado, menos 3 ao quadrado e 2 ao quadrado, que dá 25 mais 9, que dá 34, mais 4, 38. É a raiz de 38. E aí você tem que A escalar B vai ser igual a... Ele, ao invés de aplicar logo direto aqui, ele foi fazer a conta do A escalar B separadamente. Tudo bem. A escalar B vai ser 2 vezes 5, 2 vezes menos 3 e menos 1 vezes 2, que dá 10, menos 6, que dá 4. 4 menos 2 dá 2. Então, o cosseno de θ é 2 dividido por 3, que é a norma de A, vezes raiz de 38, que é a norma de B. Assim, o ângulo entre A e B vai ser um θ cujo cosseno dá isso. Aí você, nesse ponto, eu acho que é importante salientar isso, porque quando você chegar num dia que você estiver fazendo uma avaliação, você pode, de repente, se perguntar sobre como se comportar quando der de cara com o cosseno de um número, né? O cosseno de θ igual a um número que você desconhece. Porque se o cosseno de θ ali fosse um número que você conhecesse, por exemplo, meio, raiz de 3 sobre 2, alguma coisa assim, ou raiz de 2 sobre 2, automaticamente você já poderia pensar qual era o ângulo, era só uma questão de determinar o quadrante, etc. Mas quando você estiver diante de uma situação dessa, em que apareceu
cosseno de θ igual a um número esquisito, como você deve se comportar, por exemplo, se for uma prova minha. Então, a resposta que eu te dou é o seguinte: você vai dizer, se eu te pedir para você determinar o ângulo, então você vai dizer que a sua resposta é simplesmente θ igual ao cosseno a menos 1 de 2 sobre 3 raiz de 38, tá? Você vai terminar para mim aqui, e para mim a resposta está ótima nessa aqui. Porque isso daqui exigiria que você usasse ou uma calculadora ou alguma coisa para fazer uma aproximação. Então, se você está fazendo uma prova, para você não se preocupar com isso, basta você me responder assim, tá bom? E é claro, né, por que isso é verdade? Porque você aplica cosseno a menos 1 dos dois lados, cosseno a menos 1 do cosseno de θ é igual ao θ, e aí você tem que o θ é igual a isso. E para mim é o suficiente como resposta. Bem, dois vetores não nulos A e B são perpendiculares ou ortogonais se o ângulo entre eles é θ igual a π sobre 2. Claro, né? 90 graus. O teorema 3 nos fornece o seguinte, que se você tem que o produto escalar é norma de A vezes norma de B vezes o cosseno do θ e o θ é π sobre 2, o cosseno de θ é zero. Então, o que você tem é que o produto escalar é zero sempre que você estiver com vetores perpendiculares, ou seja, ortogonais. E é por causa disso que a gente tem essa informação, né? Por causa do fato de que o produto escalar se escreve assim, é que a gente tem que, se forem perpendiculares, então o produto escalar é zero. Bem, e reciprocamente, se A vezes B for igual a zero, o que você vai ter é que, olha para aqui, né? Se o A vezes B é zero, então você vai ter que zero é igual a norma de A vezes a norma de B vezes o cosseno do θ. Ora, então você vai ter que o cosseno do θ é igual a zero, certo? Porque vai passar isso aqui para dividir o zero, né? Vai ficar zero dividido por norma de A vezes a norma de B, considerando que A e B não seja um vetor nulo. Então, o que você tem é que o θ de fato é π sobre 2. Aí você poderia me perguntar, ora, mas por que só o π sobre 2? Por que não o 3π sobre 2? A questão é a seguinte, é que quando eu estou pensando em dois vetores, e eu estou pensando no ângulo entre esses dois vetores, o natural é que eu só considere este ângulo, que é o menor. Se eu for abrir esse ângulo, né, se eu for abrindo este ângulo, pegando um vetor maior, um ângulo maior, então peguei um vetor aqui, beleza, um ângulo maior. O máximo que eu vou conseguir abrir é até chegar em π, né? Chegou no π, é o maior que eu vou conseguir. Por quê? Porque na hora em que eu passar do π, que eu pegar um vetor ainda com um ângulo ainda maior, aí eu deixo de considerar este ângulo daqui, ao invés de considerar esse ângulo, ao invés de considerar este ângulo aqui, eu passo a considerar esse aqui. Ou seja, eu sempre considero o menor. Então, para essa consideração do cosseno de θ, né, o ângulo que me interessa entre os dois vetores é o menor ângulo. Então, no máximo, ele vai ser π. Então, vai estar entre 0 e π. Portanto, o único valor de θ que vai fazer com que o cosseno de θ seja zero, pensando de 0 até π, vai ser o π sobre 2. Isso, então, nos garante a volta do teorema, né? Então, reciprocamente, A vezes B vai ser zero, só se o θ for π sobre 2. Não tenho que considerar nenhum outro ângulo. Então, dois vetores A e B são ortogonais se e somente se o produto escalar é zero. Então, se e somente se, tá? Vale num sentido e vale no outro devido a essa consideração, ao fato de que a gente está pegando o θ sempre entre 0 e π.
Se eu passo do π, eu passo a pegar o complementar dele, ou melhor, o suplementar dele, ou seja, o ângulo que iria até 360. Seria o outro ângulo, né? Bem, o que mais? Ele está avisando isso daqui, né? Está dizendo justamente o que eu acabei de dizer. Então, o produto por escalar é positivo e se A vezes B apontam para A. Ele está falando mais detalhes ainda. Então, vamos olhar. Exemplo 4. Mostre que 2i mais 2j menos k é perpendicular a 5i menos 4j mais 2k. Tudo que você vai fazer é o produto por escalar, né? 2 vezes 5, 2 vezes menos 4 e menos 1 vezes 2. Você vai ter 10 menos 8 que dá 2, menos 2 dá 0. Então, você já mostrou. Fez o produto por escalar e deu 0, então você mostrou. Aí ele avisa aqui, como o cosseno de θ é maior do que 0 se o θ estiver entre 0 e π sobre 2, e cosseno de θ é menor do que 0 se o θ for maior do que o π sobre 2, porém menor do que o π, menor ou igual, vemos que A vezes B é positivo para o θ é menor do que o π sobre 2 e negativo para o θ maior do que o π sobre 2. Podemos pensar que A vezes B mede o quão próxima está a direção de A da de B. Ou seja, se está assim menorzinho, né? Se A e B tem um ângulo menor que 90, você olha que esse produto interno vai dar um número positivo. Você diria que as direções de A e B estão próximas, né? Se dá 0, estão perpendiculares. E se dá menor do que 0, as direções estão mais afastadas. É isso que ele está dizendo que é útil observar, como ele diz aqui na figura 2. Bem, no caso extremo, onde A e B têm mesma direção e sentido, temos θ igual a 0. Então, no caso em que os dois estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. Portanto, o cosseno de θ é 1, e aí, como aqui vai ser, né, você estaria aqui multiplicando o cosseno de θ na nossa formulazinha, mais o cosseno de θ é igual a 1, mas o cosseno de θ é igual a 1, então ele não vai mudar absolutamente nada, né? Você teria aqui cosseno de θ é igual a 1, então você tem que A vezes B vai ser, o A escalar B vai ser o produto das normas de A e B quando você tem o θ, o ângulo entre eles, igual a 0. Lembre-se que tem que observar o sentido, né? Quando você fala que o ângulo é 0, você está dizendo que eles estão na mesma direção e também no mesmo sentido. Os dois estão apontando para lá. Se você está numa situação em que eles apontam em direção contrária, ficou muito ruim, né? Então fazer assim, fazer uma linha só, né? Natural. E aí eu aproveito a linha sozinha. E faço assim e coloco um ponto do outro lado. Pronto. Então, aqui você tem A e B no mesmo sentido e aqui o θ é 0. Aqui você tem A e B em sentido contrário, o θ em questão é π. Bem, tudo que tinha para se falar sobre isto está dito. Aí vamos falar sobre ângulos diretores e cossenos diretores. Os ângulos diretores de um vetor não nulo A são os ângulos alfa, beta e gama no intervalo entre 0 e π, que A faz com os eixos coordenados x, y e z. Então está aqui, você tem um ângulo A, você tem um vetor A, aí o vetor A ele tem um ângulo que ele faz com o eixo x, que ele chamou aqui de alfa, tem um ângulo que ele faz com o eixo y, que ele chamou de beta, e tem um ângulo que ele faz com o eixo z, que ele chamou de gama. Então, esses são chamados os ângulos diretores do vetor A. Bem, usando o corolário 6, com B substituído por I, obtemos
Bem, o corolário 6 é o que nos diz que o cosseno entre os vetores A e B vai ser o produto escalar de A vezes B dividido pela norma de A vezes a norma de B. Aí ele vai e substitui pelo vetor I. Lembrando que o vetor I é o vetor 1, 0, 0. Então, o que você tem é que o vetor 1, 0, 0 ele vai ter norma 1. Isso aqui vale 1. Esse vetor I aqui, ele tem norma 1. Então, 1 vezes a norma de A vai dar a norma de A. E A escalar I vai dar o A1, vai dar a primeira entrada, né? Porque você tem que o A está sendo visto aí como A1, A2, A3. E você tem que o I é o 1, 0, 0. Então, o produto por escalar vai ser A1 vezes 1, que dá A1, A2 vezes 0 e A3 vezes 0. Por isso que só dá o A1. Então, você tem que o cosseno do alfa, ele vai ser a primeira entrada do vetor dividido pela norma do vetor. Bem, aí você faz o mesmo pensamento agora para o beta. Então, no caso do beta, você vai estar pensando no J. Aí o J tem coordenadas 0, 1, 0. E aí o produto por escalar vai dar o A2, né? Porque vai ser A1 vezes 0, A2 vezes 1 e A3 vezes 0. Então o produto por escalar aqui em cima vai dar A2. Embaixo vai estar a norma do J, e a norma do J também é 1, assim como a norma do I. Então vai dar a norma do A embaixo também, de maneira análoga. E quando você pensa no gama, você vai estar com o vetor K. Aí o vetor K tem coordenadas 0, 0, 1. E aí o produto por escalar vai dar agora o A3, né? Porque A3 vezes 1, A2 vezes 0 e A1 vezes 0. Vai dar o A3. Ok. Enquanto que embaixo fica a norma de A em todos eles. Pois bem, então, o que você pode concluir? Você pode concluir que você já tem os cossenos dos ângulos diretores. Então, elevando as expressões nas equações 8 e 9 ao quadrado e somando, obtemos o quê? Bem, se você vai elevar isso daqui ao quadrado, você tem cosseno ao quadrado do alfa, mais o cosseno ao quadrado do beta, mais o cosseno ao quadrado do gama. Então, você vai ter isso aqui, né? Você vai ter A1 ao quadrado, a norma do A vai ser raiz quadrada de A1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Então, o que você vai ter aqui, norma do A ao quadrado vai ser a raiz A1 ao quadrado, né? Mais A2 ao quadrado, mais A3 ao quadrado. Então, você vai fazer isso também com o A2 ao quadrado, que vai dar a mesma coisa que tem aqui, né? A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado. E quando você faz a terceira aqui, o cosseno do gama ao quadrado vai dar a mesma coisa também, só que ao invés de ter A1 ou A2 vai estar o A3. Então A3 ao quadrado e embaixo vai estar 1 quadrado, A2 quadrado e A3 quadrado. Ora, então é claro que a soma dos numeradores, A1 quadrado, A2 quadrado e A3 quadrado, coincide com o denominador que vai ser repetido. Então, o que você vai ter aqui é A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado dividido por ele mesmo. A1 quadrado mais A2 quadrado mais A3 quadrado. Por isso dá 1. Ok. Então, podemos ainda usar as equações 8 e 9 para escrever A, que é isso daqui, como sendo isso, né? Porque você tem A1, né? Se o A é A1, A2 e A3, quem é o A1? Produto dos meios e extremos aqui, o A1 vai ser norma de A vezes o cosseno do alfa. Quem é o A2? É norma de A vezes o cosseno do beta. E quem é o A3? Norma de A vezes o cosseno do gama.
Então, o A, que se escreve como A1, A2, A3, pode também ser escrito como norma de A vezes o cosseno do alfa, norma de A vezes o cosseno de beta e norma de A vezes o cosseno do gama, simplesmente porque A1 é isso, A2 é isso e A3 é isso. Basta olhar o produto dos meios extremos aqui nessas três expressões que você tem essas igualdades. Bem, então a norma de A está pedindo para ser colocado em evidência, né? Então, o vetor A pode ser escrito como a norma dele vezes esse vetor aqui, que são os cossenos dos ângulos diretores. Ora, e aí você passa a norma de A para dividir, aí você tem que 1 sobre a norma de A vezes A é o cosseno, é o vetor formado pelos cossenos dos ângulos diretores. Lembre-se que isso daqui é chamado de versor de A, né? Então, o que você tem aqui é que o versor de A é dado pelos cossenos dos ângulos diretores, tá? Esse daqui é chamado de versor de A. 1 sobre norma de A vezes o vetor A é o versor, dissemos isso na aula passada, né? É o versor de A. Pois bem, acho que ficou claro, né? Aí, como é que determina os ângulos diretores do vetor? Professor, Oi? eu posso tirar uma dúvida? Não sei se. À vontade. O senhor pode voltar lá pro. Sim. No caso, quando o senhor faz essa soma aqui de tipo A1 ao quadrado mais A2 ao quadrado, dividido, né? Por isso que está embaixo. Sim. No caso, cada soma dessa seria coordenada em relação ao vetor, não? Ele tá afirmando isso aqui, ó. Ele afirmou isso aqui, certo? Ele afirmou que será 1. Não, Né? essa parte eu entendi. Mas é o que eu tô fazendo. Mas. Mas é o que eu tô fazendo aqui. Uhum, Ele afirmou que era 1. Então o que foi que eu fiz? Eu olhei o que era o cosseno do alfa. Aí o que é o cosseno do alfa? É o A1 dividido pela norma, né? Aí uhum, o que ele está dizendo aqui? Ele diz, elevando as expressões nas equações 8 e 9 ao quadrado, aí vamos obter isso aqui. Então eu fui verificar se era verdade. Então quando você eleva isso aqui ao quadrado, você tem que o cosseno ao quadrado do alfa, que é essa primeira parcela, ele vai ser A1 ao quadrado dividido pela norma do A1 ao quadrado, certo? uhum. É o que eu escrevi aqui, ó. A1 ao quadrado dividido pela norma do A1 ao quadrado. Mas por que ele faz essa soma desses cossenos? Porque, não, Ele resolve. ele queria mostrar que a soma dos quadrados dá 1. Porque Ah, isso pode ser útil em algum exercício, entendeu? entendi. Ele É como se está, fosse tipo uma propriedade, não? ele quer te dar essa fórmula, né? Ele quer garantir para você Uhum, que essa fórmula é verdadeira. entendi. Então, porque isso pode ser útil para alguma conta, né? Saber que os quadrados, que a soma dos quadrados dos cossenos, né? Porque a afirmação é essa. Uhum, A soma dos quadrados dos cossenos dos ângulos diretores dá 1, né? Então ele está entendi. provando que isso é verdade. O que ele diz? Basta que você some esses quadrados aqui, que isso vai dar 1. Aí eu fui verificar Uhum, o porquê que dá 1. Dá 1 porque a soma dos numeradores coincide exatamente com o denominador. O denominador é sempre o mesmo, que é a norma de A ao quadrado, né? Quando eu for uhum, olhar aqui para o cosseno de B ao quadrado, eu vou ter também cosseno do B, não, do beta ao quadrado também vai ser A2 ao quadrado. E embaixo também está a norma de A ao quadrado, né? Assim como aqui. E quando eu olhar para o cosseno do gama ao quadrado, eu também vou ter A3 ao quadrado dividido pela norma do A ao quadrado. Então, isso que está aqui é essa primeira. uhum, Esse daqui é a segunda, é a do beta. uhum, Isso aqui. E esse último é uhum, a do gama. uhum. Entendi. Tá? Aí eu queria Uhum, comprovar que isso de fato dá 1, porque era essa propriedade que ele estava defendendo aqui. Ok? uhum. Entendi. Isso também nos leva a esse fato, né? O finalzinho. Então são propriedades Outra que relaçãozinha, né? ele está te dando várias relaçõezinhas para que quando você estiver diante do exercício você consiga resolver.
Agora, no exemplo aqui, ele só fez a aplicação direta, né? Ele pediu para determinar os ângulos diretores, ele só pediu a primeira parte, que seria o natural, né? Determinar quais são alfa, beta e gama. Te dou um vetor e peço a você para achar alfa, beta e gama. Então, primeiro ele calculou a norma, né? Que é a raiz quadrada da soma desses quadrados, que dá 1 mais 4 mais 9, dá 14, tá certo? E aí ele diz que a gente pode usar as equações 8 e 9, ou seja, pegar aqui os cossenos que estão dados por essas coisas. Então ele usa aqui 1 é a primeira entrada dividido pela norma, aí a segunda entrada dividido pela norma, a terceira entrada dividido pela norma. Aí ele chega numa situação em que, bem, ninguém sabe qual é o alfa, que vai ter um cosseno igual a 1 sobre raiz de 14, nem o beta que vai ter cosseno igual a 2 sobre raiz de 14, nem tampouco o gama que vai ter 3 sobre raiz de 14 como cosseno. Então as respostas mais naturais a serem dadas é essa, só escreve isso e acabou, tá? Porque isso é uma coisa muito comum, você chega na prova, você vai fazer essas contas e aparecem cossenos estranhos assim. Aí você fica sem saber como responder, é só usar essa linguagem. Mas se aparecer um cosseno conhecido, né? Por exemplo, se aparecer um raiz de 3 sobre 2 e eu lembrar de alguma maneira, não, eu lembrar não, né? De qualquer forma, o ângulo vai estar entre 0 e... O ângulo com os eixos sempre vai estar entre 0 e 90, né? É o máximo ângulo que você consegue. Ou um pouco mais. Acho que até π, não. Não, porque você mesmo que esteja na parte negativa, você vai estar sempre pensando até o eixo. Então, de qualquer forma, vai estar sempre entre 0 e 90. Então, se aparecer algum cosseno aqui conhecido, né, se aparecer algum cosseno conhecido, você pode identificar diretamente o ângulo. Agora, se aparecerem cossenos estranhos como esse, basta escrever nessa linguagem. Entendido isso? Então, por exemplo, se aqui tivesse aparecido raio de 3 sobre 2, então você estava diante de 30 graus, porque o cosseno de 30 é raio de 3 sobre 2. Então você diria que gama é 30 graus, e não diria apenas que gama é o cosseno a menos 1 de raiz de 3 sobre 2. Você me diria diretamente o ângulo. Mas se é um cosseno de um ângulo que você não conhece, você simplesmente diz isso aqui, não precisa me dizer aproximadamente quem é. Mesmo porque se me disser na prova eu vou estranhar muito. Não é natural que se diga, porque não é um ângulo que se busque normalmente. A gente tenta meio que simular como se fosse uma prova presencial. Bem, projeções então. Alguma outra pergunta? Tranquilo. Essas informações elas são bem técnicas, né? Um monte de conta. Aí dá a impressão talvez de que isso não seja natural, de que isso não surja de um pensamento simples, natural. Mas essas coisas todas elas surgem de necessidades, tá? Esses produtos eles são úteis para algumas informações em geometria, né? Quando você está estudando processo, alguma coisa geométrica, retas, planos, etc. Então esses produtos eles são úteis. A gente apresenta para vocês como se fossem apenas continhas, mas essas continhas elas surgiram da necessidade do estudo de planos, de retas, de interseção entre planos, interseção entre retas, perpendicularismo, etc. Então são produtos que são apresentados aparentemente sem contextualização, mas eles são extremamente contextualizados. Então não olhe para eles assim, eu posso esquecer isso daí, não tem importância. Não pode, tá? Os ângulos diretores eu não usei muito não nos meus exercícios na vida, nem na graduação, nem depois dela. É um conceito que eu usei muito pouco, mas talvez, dependendo da matemática que vocês forem estudar, pode ser que vocês encontrem mais utilidade do que eu. Então não desprezem. Eu desprezei um pouco porque eu não precisei. Mas não se coloquem dessa forma, tá? Prestem atenção e tentem lembrar deles e tentem aprendê-los. Então vamos lá. Projeções. Projeções extremamente útil, né? Na álgebra linear, por exemplo, se usa muita projeção naquele processo de ortonormalização de Grande-Smith. Então vamos lá. A figura 4 mostra as projeções PQ e PR
de dois vetores A e B com a mesma origem. Então, projeções não, perdão, as representações PQ e PR de dois vetores A e B com a mesma origem. Então, está aqui, ele coloca o vetor B e coloca o vetor A na mesma origem. Vocês estão vendo bem, porque eu estou com medo que tenha ficado pequeno aqui, vou aumentar um pouquinho. Então, você tem o vetor PQ aqui, que vai ser o vetor A, e você tem o PR, que vai ser o vetor B, né? Com a mesma origem P. Se S é o P do perpendicular a partir de R, S aqui é o ponto P de uma linha perpendicular a PQ, né? Esse S a partir de R. Então, você desce uma perpendicular a PQ, passando por R, e você encontra aqui o S. Então, o vetor com representação PS, esse vetor aqui, ele é chamado vetor projeção do vetor B sobre A, e é denotado por projeção de B sobre A, se denota assim, né? Isso é a projeção do vetor B sobre o vetor A, geralmente se escreve assim. Bem, então esse vetor PS é a projeção do vetor B sobre o vetor A. É aquela mesma ideia que a gente usa lá quando está falando de triângulo retângulo, né? A gente não faz assim, né? A gente faz um triângulo retângulo, geralmente se usa muito desenhar ele assim. Aí a gente pega a altura relativa à hipotenusa aqui, digamos aqui embaixo. A gente está pegando como ângulo reto esse aqui. Aí a gente diz que aqui é a projeção do cateto B sobre a hipotenusa. E aqui é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa. Porque H é perpendicular, né? Então é a projeção. A gente costuma dizer que é como se fosse a sombra, né? Você tivesse o Sol e aqui você tem o C fazendo sombra sobre o A. Então é a mesma ideia, tá? Você tem o B e a projeção do B sobre o A é esse vetor que está aqui destacado em cor rosa. Ok? Então é a mesma ideia que a gente está acostumado a usar quando a gente fala lá do triângulo retângulo. Bem, acho que isso é claro para vocês, né? Você pode pensar nele como uma sombra de B sobre A. A projeção escalar de B sobre A, também chamada componente de B ao longo de A, é definida como o módulo com sinal do vetor projeção, cujo valor é dado pelo número norma de B vezes o cosseno de θ. Sim, ele está olhando para o seguinte, onde θ é o ângulo entre A e B. Então, ele está olhando para θ, e ele está dizendo que este cateto aqui, neste triângulo retângulo, se você tem aqui θ, esse cateto aqui é um cateto adjacente, né? Então, você tem que o cosseno do θ é esse cateto adjacente, que é justamente a projeção. Vou escrever, já para ir acostumando, projeção de B sobre A, dividido pela hipotenusa, que é B. Então, você tem que a projeção de B sobre A nada mais é do que B vezes o cosseno do θ. Foi isso que ele disse aqui, né? Na verdade, é tamanho do B, né? Isso tudo tem que ser pensado como número. Então, o tamanho do B vezes o cosseno do θ nada mais é do que o vetor projeção, onde θ é o ângulo entre A e B. Veja a figura 5. Figura 5? Aqui, pronto. Ele já tinha falado a mesma coisa aqui, tá? Não tinha olhado para ela antes, mas está aqui. Pois bem, isto é indicado por componente de B na direção de A, né? Componente de B na direção de A. Componente de B é o seguinte, porque se você olhar isso como, se colocar um sistema cartesiano, né? Coloca como um sistema cartesiano, por exemplo.
e você pensa que o B está aqui, ó, o B está aqui, a expressão componente ela tem esse sentido. Aqui é o B, e aí você pensa que o A está no eixo X, tá? Então, B. Quais são as componentes do vetor B? As componentes do vetor B são as coordenadas dele aqui, né? Então, você tem aqui a coordenada X do B e aqui você tem a coordenada Y do B. Então, se você tomar o vetor A como sendo uma espécie de sistema cartesiano, né? Ele tem uma direção aqui no eixo X, esse é o meu vetor A. Então, na direção do vetor A, isso daqui seria a coordenada X do vetor B. Por isso, essa expressão componente de B na direção de A. Né? É como se o A fizesse parte de um sistema cartesiano. É esse o sentido de componente aí. Observe que esse número é negativo se o θ for maior ou igual que o π sobre 2 e menor ou igual que o π. Ou seja, se o ângulo entre o A e o B ele é pensado assim, então você tem que o cosseno é para o lado negativo, né? Lembrem-se que quando a gente está com um sistema, está com um ciclo trigonométrico, se a gente está com um ciclo trigonométrico, deixa eu pegar um ciclo vazado aqui, pronto, esse. Se a gente está com um ciclo trigonométrico, se eu estou com um ângulo maior do que 90 e menor do que π, né? Maior do que π sobre 2 e menor do que π. Então, se eu estou pensando que aqui é o vetor B e aqui é o vetor A, então quando eu penso em relação a um ciclo trigonométrico, o cosseno vai estar projetado aqui, né? O cosseno vai estar projetado na parte negativa. Então, na situação em que o ângulo passa de 90 aqui, né, é maior do que 90 e menor do que π sobre 2, o cosseno é para cá. Então, a projeção está na direção negativa, a projeção estaria aqui, né? Estaria voltada para a esquerda. Portanto, no eixo dos cossenos está voltada para o lado negativo. Né? No eixo dos cossenos ela está voltada para o lado negativo. Então, este aviso que ele está te dando aqui. Observe que esse número é negativo se o θ é maior do que o π sobre 2 e ele é menor do que o π. Bem, aí quando você olha para a equação que diz que o produto escalar é norma de A vezes norma de B vezes o cosseno de θ, bem, você pode associar dessa maneira, norma de A vezes norma de B vezes o cosseno de θ, mostra que o produto escalar de A por B pode ser interpretado como o módulo de A multiplicado pela projeção escalar de B por A, porque o que você tem quando você associa assim, ó, norma de B vezes o cosseno de θ é exatamente a projeção de B sobre A, ou seja, você consegue escrever isso aqui, né? Você pode escrever isso assim, A escalar B é igual norma de A vezes a projeção de B sobre A. Porque essa parte que está aqui, ela é a projeção de B sobre A. A gente já tinha comentado isso antes. Bem, então, mostra que o produto escalar de A por B pode ser interpretado como o módulo de A multiplicado pela projeção escalar de B por A. Módulo de A pela projeção. Uma vez que, bem, a norma do B vezes o cosseno do θ, que é a projeção, ela pode ser escrita então como produto escalar dividido pela norma de A. E aí você pode pensar na norma de A aqui apenas sobre o vetor A, né? Ou seja, isso daqui escrito de uma maneira que eu gosto mais
ela seria 1 sobre a norma de A, que é um número, né, vezes o vetor A, né? Então esse primeiro produto é um produto por escalar. Essa primeira parte aqui é um produto por escalar, né, que é isso aqui. Isso vezes A, ou melhor, vezes B. Então esse produto por escalar vai dar um vetor, né? É um número vezes um vetor, e depois que você tem esse vetor, você faz o produto interno, ou produto escalar, de um vetor por outro, né? Então veja a questão dos nomes, né? Aqui é o produto por escalar, e depois é o produto escalar, e não por escalar, né? É por isso que às vezes é interessante chamar de produto interno, que aqui seria o produto por escalar, que é um número vezes um vetor, e depois você faz o produto interno de um vetor por outro vetor. Bem, a componente de B ao longo de A pode ser calculada tomando-se o produto escalar de B pelo versor de A, porque isso daqui é o versor, né? 1 sobre norma de A vezes A é o versor de A vezes B. E isso daqui, desse lado de cá, é a projeção. Isso daqui é a projeção de B em relação a A. Então, você tem que a projeção de B em relação a A é o versor do A vezes o próprio B. Bem, são conclusões que você sai tirando, são propriedades que podem ser, então, resumidas aqui, né? Ele chamou aqui de componente de B em relação a A, que é a mesma coisa que projeção de B em relação a A, igual ao produto escalar entre A e B sobre a norma de A. E se você chamar de projeção, né, de vetor projeção, projeção de B em relação a A é a mesma coisa, né, vezes A sobre a norma de A, que é isso aqui, que é igual a A escalar A pela norma de A ao quadrado, porque fica a norma de A vezes norma de A, vezes A. E aí ele tem essa formulazinha, né, que na verdade você pode simplificar como sendo isso aqui é igual a isso aqui. Você pode fazer a conta diretamente assim. Em cima você faz o produto escalar, depois você eleva o quadrado à norma de A e multiplica por A. Ok? Observe que o vetor projeção é a projeção escalar vezes o vetor de A. Porque o que ele está chamando de projeção escalar é este número, né? É A vezes A escalar B dividido por norma de A ao quadrado. Isso aqui ele está chamando, esse número ele está chamando de projeção escalar. Tá? A projeção escalar é o número que está aqui na frente. Aí vezes, perdão, é esse número aqui, né? Peguei o número errado. A projeção é essa aqui, tá? Isso aqui é a projeção escalar. É o que ele está chamando de projeção escalar. Então ele está afirmando aqui que observe que a projeção, ou seja, isso aqui, esse final aqui, nesse vetor final, ele é a projeção escalar, que é esse número, vezes o versor de A, que é A dividido pela norma de A. Então é projeção escalar vezes o versor de A. Isso aqui é o versor. Certo? Esse é o versor de A. E isso daqui é a projeção escalar. Pois bem, entendido então o que ele quer dizer, vamos ver um exemplo. Determine a projeção escalar de B sobre este vetor A. Bem, ele precisa da norma, né, para poder colocar na fórmula. A norma é a raiz quadrada da soma dos quadrados, então 4 mais 9 mais 1. 9 mais 5 dá 14, então a raiz quadrada de 14. Então, a projeção escalar de B sobre A é... Bem, aí ele faz o cálculo do número que ele vai precisar multiplicar o versor, né? É o produto escalar entre A e B, que é 1 vezes menos 2, 1 vezes 3 e 2 vezes 1, aqui. E aí isso vai dar, bem, menos 2 aqui, mais 3 dá 1, mais 2 dá 3. E a norma ele tinha calculado, é a raiz de 14, fica 3 sobre a raiz de 14. Isso nos dá essa parte, a projeção escalar. Aí ele precisa multiplicar pelo versor. Aí o versor é você pegar o A e multiplicar por 1 sobre a norma. Bem, o A vezes... Bem, a projeção aqui é o versor, tá? Ele não calculou separado, né? Ele fez isso daqui, que é essa parte, essa componente,
Aí ele agora está multiplicando por isso. Então é 3 sobre raiz de 14, essa parte, e A sobre a norma de A. Mas só que a norma de A é a própria raiz de 14. Então aqui dá igual, tá? Isso aqui é raiz de 14 vezes a raiz de 14. Por isso que dá 14. Né? Ele multiplicou esses dois embaixo. O 3 ele deixou em cima e isso vai multiplicar o A. Então vai ficar 3 sobre a raiz de 14 vezes A. Certo? Lembrando que isso aqui é raiz de 14. Então 3 sobre a raiz de 14 vezes A. O A é isso. Então vai ficar... Bem, 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, né? Menos 6 dividido por 14. Menos 6 dividido por 14. É por isso que vai dar 3 sobre 7. E aí depois 3 sobre 14 vezes 3 vai dar 9 sobre 14. E 3 sobre 14 vezes 1 que dá 3 sobre 14. Então esse é o vetor projeção de B sobre A. Ele encontrou o vetor aqui. Bem, o uso de projeções ocorre em física. No cálculo do trabalho, ele diz que na seção 6.4, no volume 1, definiu o trabalho por uma força constante F, movendo um objeto por uma distância D, como, bem, trabalho é força vezes o deslocamento. Mas isso só se aplicava quando a força era exercida ao longo da reta de deslocamento do objeto. Supondo agora que a força constante seja um vetor F, igual a, começa no P e termina aí no R, né? Com direção diferente da reta de deslocamento do objeto, como indicado na figura 6, ou seja, você está aqui com a força que está nesse sentido, né? PR, e a reta do deslocamento é essa daqui, a reta PQ. Né? Então, o vetor de deslocamento D, se a força move o objeto de P para Q, então o vetor de deslocamento é D igual a PQ. O trabalho realizado é definido como o produto da componente da força ao longo de D pela distância percorrida. Ou seja, o trabalho nesse caso vai ser a norma desse vetor F vezes o cosseno de D vezes a norma de D. Tá? Então, do teorema 3, o que a gente tem? Né? Do teorema 3, está lá em cima, 3. Teorema 3 é o que nos garante essa igualdade, essa definição geométrica do produto escalar. Tá? Então, do teorema 3, o que a gente tem é do teorema 3 temos que o W vai ser a norma de F vezes a norma de D cosseno de θ, ou seja, a norma do F, a norma de D, é a norma dos vetores que estão justamente entre eles o ângulo θ, né, vezes o cosseno do θ, aplicação direta do teorema, e isso vai ser igual ao F escalar D, né, pelo teorema 3. Assim, o trabalho realizado por uma força constante F é o produto F vezes o escalar D, onde D é o vetor de deslocamento. Ou seja, quando ele define o trabalho dessa maneira, usando o teorema 3, ele conclui que o trabalho, na verdade, é o produto escalar entre os vetores F e D, onde F é o vetor que representa a força e D é o vetor que representa o deslocamento. Na verdade, é olhar para a definição da física e olhar para o teorema 3 e ver que uma coisa implica na outra. E o exemplo 7, um carrinho é puxado uma distância de 100 metros ao longo de um caminho horizontal por uma força constante de 70 N. A alça do carrinho é mantida a um ângulo de 35 graus acima da horizontal enquanto o trabalho feito. Então, pelo exemplo anterior, você tem que o trabalho feito é o produto escalar entre o vetor da força e o vetor do deslocamento.
E o produto escalar pelo teorema 3 vai ser a norma do F, que ele disse que é 70 newtons, vezes a norma do D, que ele disse que é 100 metros, vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 35 graus. Bem, aí ele faz umas continhas e obtém 70 vezes 100 vezes o cosseno de 30, este número, e este número vai ser newton vezes metros, e newton vezes metros é joules, né? É a unidade correspondente ao produto de newton vezes metros, por definição é chamada de joules. Bem, e exemplo 8, uma força é dada pelo vetor F dessa maneira, 3, 4, 5, move uma partícula do ponto P para o ponto Q, determine o trabalho realizado. Agora ele não te deu o deslocamento, mas ele disse qual era o ponto inicial e qual era o ponto final. Então o vetor deslocamento é a diferença entre o ponto final e o ponto inicial, né? 4 menos 2 dá 2, 6 menos 1 dá 5 e 2 menos 0 dá 2. Portanto, utilizando a equação 12, o trabalho realizado é a equação 12, essa aqui, né? Aqui ele lembra que o trabalho é o produto escalar. Então, o trabalho realizado é o produto escalar entre os dois vetores, que é o vetor referente à força, que é 3, 4, 5, e o vetor referente ao deslocamento, que foi a diferença entre os dois vetores. Aí ele encontra que o produto escalar, ele tinha pedido o quê? Determina o trabalho, é simplesmente o produto escalar. Se a unidade de comprimento é o metro e a força é medida em newtons, o trabalho realizado é de 36 joules. Ele não tinha dito no enunciado da questão quais eram as unidades. Mas como é um problema de física, o cara que escreveu o problema se preocupou em falar das unidades no final. Bem, quem me conhece sabe que eu não vou colocar nenhum problema de física numa avaliação, porque nem gosto, né? Então, certamente não vou colocar, mas é bom saber. Eu costumo dizer que na física, para a gente poder saber alguma coisa de física, a gente só precisa saber de umas duas informações. A primeira informação só um instantezinho. Oi, fale. Acho que está no meu bolso. Você tem 50, Luan? 50 centavos? Se tiver, pode levar o dinheiro aqui, que agora já tem dinheiro na conta. Pronto, então deixa o cartão e pega o dinheiro. Então, voltando, né? Eu certamente não vou nem sequer colocar nenhum problema da física, e eu costumo dizer que para a gente saber alguma coisa de física, basta usar o fato de que a derivada do deslocamento é a velocidade, a derivada da velocidade é a aceleração, e acabou quase metade da física se resolve sabendo essas duas coisas. Mas se eu disser isso perto do pessoal da física, o pessoal pode ficar com raiva de mim, e como eu acabei de passar no Enem para engenharia, pode ser que o pessoal me ferre quando eu for fazer a disciplina de física. Então é melhor ficar calado e não dizer isso para ninguém, tá bom? Se é um crime, professor, fala isso. O pessoal da física pode ficar com raiva de mim, então é melhor não dizer nada. Mas olha, metade dos problemas da física se resolve simplesmente você sabendo que a derivada do deslocamento é a velocidade e a derivada da velocidade é a aceleração. Porque se você sabe disso, você sabe que a integral da aceleração é a velocidade, a integral da velocidade é o deslocamento. Acabou. É só ficar indo e voltando. A maior parte dos problemas se resolve sabendo isso, tá? Pode acreditar. Mas... Metade não é não, professor, mas acho que 1/3 ajuda. É mais ou menos isso. Mas que os físicos não saibam, né? Que todo o restante é só você adaptar a linguagem da matemática para a linguagem da física e acabou. O ensino médio, por exemplo, é só isso, né? Aquelas fórmulas do sorvetão, do sorvetinho, etc. É só Professor, isso. não é assim não, professor. Assim sou judeu, assim. Olha só. Estou ofendido aqui. Eu tô ofendido também. Olha só. S é igual a S0 mais VT. O que é isso? Isso daí é f de x igual a x mais b. Acabou. Não é? Então, mas pelo lado matemático, sim, mas tem todo o conceito físico também. Sim, não é só chegar. Mas isso é só leitura.
Leitura, leu Então, alguma mas coisa, acabou. A matemática em si é quem resolve o problema lá. É S igual a S0 menos meio VT quadrado, não sei o que lá. Você deriva, aí dá outra. é, Acabou. Se você é só. basicamente isso. No começo é assim, né? Depois vai piorando. Mas é porque é assim mesmo. E depois que você modela matematicamente, acabou a física. Não tem mais o que dizer. Você faz a mesma conta para física, para economia, para todo mundo. Então, depois que está modelado matematicamente, os conceitos que estão por trás perdem o sentido. Depois que você faz as contas, você volta lá no conceito e dá a resposta. Bem, é maldade da minha parte, né? Os físicos vão ficar com raiva de mim e é melhor ficar calado porque senão eu me ferro no dia que eu precisar deles. Então, não digam que eu disse isso, tá? É segredo nosso. Já tá, professor, já Já, tá. já tá. E tô até gravando, ó. Se eu colocar no YouTube, eu tô ferrado. Bem, 12.4, mas já são 3:08, né? A gente deixa então a 12.4, porque 3:10 termina a nossa aula, né? Então a gente deixa a 12.4 para amanhã, tá bom? Tá certo. Eita, eu vou poder agora terminar a minha gravação e naturalmente eu vou editar o vídeo, né? Porque eu não vou deixar essa parte que eu xinguei os físicos. Tá Não bom, é Emílio? normal, professor. Valeu, gente. Boa tarde, obrigado pela atenção, tá? Valeu, professor. Boa tarde, professor. Boa Até mais. tarde. Falou. Boa tarde. Boa tarde. Sei nem se eu saio, eu continuo na sala, que eu vou para o de Ah, TN. vai ter ITN agora? Então continua, menina. Eita, Continuar aqui, esperar para voltar.